Boa tarde, pessoas do quarto período, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de hoje, para fins de complementação de conteúdo. Conheçam o meu escritório, meu lado do escritório, o lado do marido do escritório. Vocês percebem que o meu é mais bonitinho, mais arrumadinho. E espero, apesar do amadorismo, que eu consiga auxiliar vocês na complementação desse conteúdo. Hoje nós vamos trabalhar com o título 7º da Constituição, que é a que abre para a gente a chamada Ordem Econômica e Financeira. Eu já disponibilizei esse material para vocês, já desde o início do semestre, que ele está no SEI, tá? no acadêmico de vocês, tá? E hoje nós vamos trabalhar a parte principiológica, que na verdade é o que interessa mais ao Constitucional 2, lembrando que para tratar sobre ordem econômica existe até uma área própria do direito, designada a isso, uma disciplina de 72 horas que é optativa na universidade, é a disciplina de direito econômico. Então, é por isso que no Constitucional 2 a gente vai se bastar com a parte principiológica. Tá? Infelizmente, ela é muita matéria para a gente conseguir encaixar dentro do nosso convencional conteúdo programático. O que não impede e não esgota as discussões sobre as questões que vão ser colocadas aqui. Eu gostaria que vocês ficassem à vontade para anotar eventuais dúvidas, fazer leituras extras. Todas as obras indicadas para vocês no cronograma de Direito Constitucional, elas trazem discussões sobre esse título da Constituição. Então, fiquem à vontade para trazer qualquer discussão que vocês acharem pertinentes. Não impede que nós façamos isso também nas aulas presenciais. Só não sei o tempo que teremos para tratar em maiores detalhes. Então, em sala de aula, se não houver esse tempo, não impede que façamos um debate, até pela rede. Então, vocês fiquem à vontade, tá? Bom, para a gente abrir, então, o estudo da ordem econômica, eu gostaria de convidá-los ao estudo dos princípios gerais que regem a atividade econômica. Eu gostaria de fazer a leitura do artigo 170, para que a gente possa fazer a introdução. Então, o 170 diz para a gente que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. E daí ele vem e traz uma série de princípios, e justamente são os princípios que nós iremos estudar aqui nessa aula de hoje, tá? Bom, primeiramente, então, vamos fazer uma revisão breve, a partir do caput, na leitura do caput. Estou aqui, inclusive, com o material de vocês aberto, tá? Aqui na minha tela. E talvez facilite, caso vocês queiram acompanhar a aula dessa forma. Então, abram o slide ou abram a Constituição no artigo 170, vai facilitar as nossas discussões aqui. Bom, dentre, então, esses princípios que regem a ordem econômica, os fundamentos que são colocados pela Constituição, são 3. Então, está lá a valorização do trabalho humano, a livre iniciativa e a justiça social. Então, tudo dentro de uma ideia, gente, de Estado social. Vamos lembrar que quando a gente fala em intervenção, em atuação do Estado, de forma a interferir na economia, nós estamos envolvidos numa ideologia de Estado social, que é o Estado interventor. E justamente a segunda dimensão de direitos fundamentais, que abrange os chamados direitos econômicos, ela vem ilustrar para a gente essa ideologia, que é uma ideologia que leva ao desenvolvimento econômico, que nos remete a esse desenvolvimento, mas, logicamente, a partir de um parâmetro de justiça social, de preservação da dignidade humana, de valorização do trabalho humano. Então, pelo menos a ideia teórica é essa, tá? Dentro, portanto, desse parâmetro ideológico, é que a gente tem algumas regras na Constituição de 88 que, por exemplo, permitem à União que ela detenha o monopólio do petróleo, que ela dirija determinadas atividades econômicas, que ela pratique determinadas atividades econômicas, que ela abra para o particular e que ela, inclusive, impeça a concorrência desleal, em termos de desenvolvimento de atividade econômica, certo? Bom, nessa esfera, então vamos iniciar com a análise dos dispositivos, dos incisos que se referem
aos princípios, né? Então, a princípio é o que nós vamos ver na aula de hoje. Então, são colocados como princípios gerais da atividade econômica, primeiramente, a soberania nacional, que ela, de certa forma, apesar, né, de hoje vivermos, né, numa sociedade internacional, né, que a gente tem regras também regidas pelo direito internacional no que tange a economia, né, mas a soberania, ela se coloca como um fator limitador, né, uma influência externa pesada que vem trazer prejuízos internos. Isso tudo teórico, tá, gente? Eu quero que vocês entendam que nós vamos tratar a coisa da esfera teórica e depois estaremos abertos, né, a críticas, a observações que podem advir, né, dessas circunstâncias. Mas o fato é que uma política econômica internacional, né, muitas vezes ela acaba favorecendo, né, alguns países em detrimento de outros, a depender da situação econômica, né, de cada país envolvido nisso. Mas, por outro lado, é um preceito que tem que ter, né, uma certa flexibilização, porque senão nós não conseguimos viver dentro de uma sociedade internacional, né? Então, isso é importante que a gente diga, para não dar assim, né, uma impressão errônea, né, sobre a soberania como um preceito absoluto, né, que é uma coisa que não se aplica mais. Outros princípios que caminham juntos, que eu gostaria de trazer para vocês, é o princípio da propriedade privada, né, e da função social da propriedade. Bom, o que isso tem a ver com o preceito que rege a atividade econômica? Bom, gente, se eu estou falando em propriedade privada, eu estou falando em meio de produção, eu estou falando de produtos, eu estou falando de utilização até de bens físicos para que você desenvolva a sua atividade econômica, certo? Então, assim, quando a gente pensa nessa questão da propriedade privada, né, ele é um preceito que precisa sim ser preservado, respeitado, né, garantido pelo Estado, mas só que a função social da propriedade também, ela se coloca como um fator limitador no sentido de que o uso da propriedade ele não seja única e exclusivamente voltado ao lucro puro e sem visualizar uma justiça social, sem visualizar outras pessoas que possam participar, né, nessa questão produtiva. Aí vocês vão brincar comigo, isso é comunismo. A gente não tem como dizer, né, que não houve uma influência, não é uma ideia, né, sem influência de uma visão comunista que seja, né, uma visão marxista, porque afinal de contas a ideologia do Estado Social ela se coaduna, né, de certa forma, não totalmente talvez a nossa Constituição, mas ela se coaduna de certa forma com esses ideários, né, mais antigos aí. Mas a função social da propriedade, portanto, ela deve ser encarada, né, como o uso da propriedade, né, o uso efetivo da propriedade, né, para gerar empregos, para produzir capital, para garantir desenvolvimento econômico, né, para que as pessoas, né, todas as pessoas que quiserem, né, que tenham vontade, possam concorrer de igual para igual, apesar de que isso também é um mito, mas dentro da atividade econômica, né, então o objetivo, né, o objetivo, na verdade, é esse, certo? E vocês vão me desculpando aí, né? Porque eu vou me atrapalhar mesmo. Eu não estou acostumada com esse tipo de aula, né? Olhando para a câmera, eu tenho que olhar aqui, ao invés de olhar para a tela, eu tenho que olhar aqui para a câmerazinha do computador, que senão eu vou aparecer para vocês olhando para cima, né? Então, vocês desculpem aí qualquer confusão. Prometo melhorar. Vou contratar um profissional, uma empresa, né? Para dar um up aí, né? Nesses meus vídeos aí, mequetrefes. Mas, enfim... O que interessa pra gente, né, é passar o conhecimento e repor e complementar o conteúdo de vocês. Bom, então vamos seguindo aí, vamos seguindo. Falando, né, então, na igualdade, né, das pessoas em termos de poder investir numa atividade econômica, né, a gente vê, então, uma sequência aí no inciso 4º, o princípio da livre concorrência. O princípio da livre concorrência, eu anotei para vocês no material, né? Se vocês estiverem com ele aí, vocês vão perceber que o princípio da livre concorrência, ele garante, né, que as pessoas possam concorrer livremente na atividade econômica, no desenvolvimento, né, da atividade econômica, que essas pessoas, elas têm liberdade, inclusive, né, para começar um negócio, para investir. Mas acontece que essa livre concorrência e essa livre iniciativa, ela sofre uma limitação no nosso modelo de Estado.
né? Lembrando que nosso Estado é um Estado interventor. Como que ela sofre intervenção? Justamente no intuito de se propiciar a igualdade, né, a justiça social, a dignidade. Então, o Estado vem e ele coloca regras, né, para impedir, teoricamente, que haja uma concorrência desleal, que haja formação de cartéis, formação de monopólios em determinados ramos de atividade, de forma a permitir que os pequenos possam entrar também na concorrência, né, e fazer circular capital e ter lucro, enfim, ganhar dinheiro, gerar emprego, etc. Tá? Inclusive nós temos, eu deixei anotado o material para vocês, né, um órgão que é muito famoso no Brasil, né, que é o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né, vinculado ao Ministério da Justiça, tá? Então ele estipula as regras, né, de fusão de grandes empresas, por exemplo, né, como aconteceu com a BR Foods, que ela precisou passar pelo crivo do CAD, né, para ela poder comprar, né, todas aquelas redes, né, aquelas marcas que compõem hoje, né, a atual BR Foods. Isso aconteceu também no passado, né, quando a Ambev veio, né, para tomar conta de uma fatia grande à época, né, do comércio cervejeiro do país. Então, enfim, essas coisas são cotidianamente, né, trabalhadas na esfera desse órgão, né, do CAD, tá? O outro preceito, né, que é importante estar na Constituição, está aqui no material de vocês, que é a defesa do consumidor, né, logicamente que dentro de um princípio em que você defende a economicidade, se você paralelamente não faz a defesa do consumidor, né, o consumidor como polo mais fraco da relação, ele sem dúvida vai sair no prejuízo, como de fato sai, né? Mas dentro dessa esfera de proteção, uma coisa que nós não podemos negar é que o nosso Código de Defesa do Consumidor ele foi um avanço muito grande, né, nessa questão aí e nesse âmbito, né, da economicidade, do desenvolvimento econômico. Sem o nosso Código de Defesa do Consumidor, nós estaríamos numa situação muitíssimo pior, né? A legislação em si é uma legislação muito boa, admirada em outros países do mundo, não é perfeita, mas talvez a perfeição não deva advir do Código Consumidor em si, mas sim em um respaldo mais breve, mais célere, né? Um compromisso mesmo, inclusive das empresas, né, que são processadas via PROCON ou via judiciário, né, para que realmente assim haja um respeito ao consumidor, né? Então é algo, né, um preceito que precisa ficar bem claro e se fortalecer cada vez mais, né, principalmente ao se tratar de atividade econômica. A atividade econômica, gente, é algo tratado, é um assunto que se trata, que se aborda sempre com olhos no desenvolvimento financeiro, né? Dinheiro, recursos. Mas sobre o desenvolvimento, eu queria abrir um parênteses com vocês, o desenvolvimento pode ser pensado somente diante do princípio da economicidade, né? Ele precisa ser pensado em todas as esferas, inclusive no âmbito do desenvolvimento humano. E quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente não está falando só de estatística. Porque é fácil você fazer uma estatística. Nossa, desenvolvimento humano, hoje as pessoas têm mais dinheiro para comprar isso, aquilo outro. Não é só nesse sentido, não. Quando a gente fala no índice de desenvolvimento humano, a gente está pensando no respeito, né, às diferenças, às fragilidades, no sentido que essas pessoas tenham acesso a direitos básicos, né, como alimentação adequada, remédios, né, saúde de forma geral, atendimento médico, né, hospitalar, né, uma educação boa, de qualidade. Então é isso aí que vai denotar realmente assim o que se refere, né, com o termo desenvolvimento, tá? Então em todas as suas esferas, não só em termos de dinheiro, de lucro, né, de ganho. Isso é lindo, né? Na prática, só Deus sabe. Mas vamos seguir, vamos seguir. O próximo preceito aí que eu coloquei para vocês no slide, e que está aqui também na sequência da Constituição, é a defesa ao meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços de seus processos de elaboração e prestação. Gente, agora nós começamos a falar a partir desse preceito, né? Eu digo agora, mas agora nesse momento da aula, quero dizer. Mas isso já é tratado, né? Tem muito tempo que é tratado a defesa aí do meio ambiente sob a perspectiva, né, de um desenvolvimento que seja sustentável, né? Então, nada contra o desenvolvimento econômico, muito pelo contrário, queremos desenvolvimento econômico,
mas com uma preservação do ambiente que realmente seja séria, né? Seja viável, seja algo que a gente possa, inclusive, imaginar, né? Deixar um mundo bom, um mundo saudável, um mundo equilibrado, com alimento, com reserva de água para as futuras gerações, que quando a gente for embora desse mundo, o que vai ser dos nossos filhos que vão ficar aí, dos nossos netos, né? Então a gente tem que pensar, né, o quanto que isso hoje, né, ainda é desrespeitado, né, políticas públicas que são colocadas assim, desfavor do meio ambiente, sempre em favor somente do lucro, né? Então essa é uma visão que um dia precisa mudar. E a natureza está mostrando os sinais disso daí, as consequências dessa nossa visão puramente mercadológica. Né? Vocês estão percebendo a quantidade de catástrofes naturais que nem são tão naturais assim, né? Porque tem ação do homem, em razão da ação do homem que elas estão acontecendo. Né? Então, uma hora nós vamos ter que parar de alguma forma, imaginar como propiciar, né, o ganho econômico, o desenvolvimento econômico, e ao mesmo tempo preservar, né, o meio ambiente e preservar a vida humana, né? Esses incidentes ocorridos aí com essas empresas aí da Vale, pelo amor de Deus, né? Olha o século que nós estamos, gente, acontecia coisas dessa forma, né? O último desastre aí que foi de Brumadinho, um absurdo isso, são coisas assim, inconcebíveis, né? No momento em que a gente está de alta tecnologia, enfim, mas falta nesse contexto, falta uma fiscalização maior, faltam leis mais duras, falta efetivar as boas leis que já existem, né? Então, isso eu acho que isso é muito sério, né? Isso tem que ser pensado cotidianamente por vocês, né? Que no futuro estarão aí no mercado de trabalho. Mais divagações à parte, né? Seguindo aqui o nosso roteiro. Também, né, o princípio da redução das desigualdades regionais e sociais, né, que está incluído lá dentre os objetivos da República Federativa do Brasil, né? Então, esse aí já é meio que autoexplicativo e, logicamente, é um preceito que depende de políticas públicas, de um esforço do Estado para implementar essas políticas, que sem vontade política nós não temos nada disso. Também a busca do pleno emprego. Quando a gente fala em pleno emprego, né, nós estamos imaginando condições, né, de empregabilidade, de políticas que motivem isso, né? Segundo o governo que propiciou para a gente a reforma trabalhista, seria uma medida, né, para ampliar a busca pelo pleno emprego, né? Não sei se resolveu. Tenho visto estatísticas recentes que mostram que o índice de desemprego não se alterou significativamente após a reforma trabalhista. Vamos aguardar mais um pouco, a reforma é recente, vários dispositivos ainda estão sendo trabalhados quanto à sua constitucionalidade, né, pelos tribunais aí superiores, mas a política pública ela tem que focar isso aí, né? E não só a política pública simplesmente vamos arrumar relações de emprego para poder fomentar a empregabilidade. Não, eu tenho que dar formação para as pessoas também. Que seja formação técnica, que seja formação superior, né? Mas a gente tem que dar formação também. Então, na verdade, o buraco, ele é bem maior do que se supõe, né? E as medidas, elas têm que ser interdisciplinares, digamos assim, se é que a gente pode utilizar essa palavra, né? Então, a gente não pode trabalhar uma coisa só, a gente tem que imaginar tudo que está envolvido ali naquele contexto. Então, isso aí, né, para a gente, sem esgotar, mas resumir aí a nossa análise da busca do pleno emprego. E, finalmente, né, o inciso 9, que fala para a gente sobre o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede de administração no país. Bom, esse tratamento diferenciado e o favorecimento, né, diz respeito a políticas muitas vezes de cunho tributário, né, de redução, isenção, né, fiscal, enfim, tributos, né, um pouco mais suaves, né, condições de desburocratização para que o pequeno empreendedor, né, ele possa se firmar no mercado. Então, assim, incentivos existem, vêm existindo já há muitos anos nesse sentido, desde a promulgação da Constituição de 88, né? Sem dúvida nenhuma, uma das coisas que esses pequenos empresários, microempresários reclamavam muito
era a questão dos próprios encargos trabalhistas, né? Não só a ordem tributária em si, mas encargos trabalhistas. Então, isso, de certa forma, a reforma amplia, né, o poder deles de crescimento, né, desfavorece o trabalhador assalariado, mas, de certa forma, incrementa e favorece a quem tem, né, uma atividade empresarial, desenvolve um ramo de atividade econômica, né? Enfim, são medidas que são estipuladas pela Constituição Federal, né, que sempre tem que ser remodeladas, repensadas, né, de acordo com as necessidades, tendo em vista sempre aqueles preceitos básicos, né, que regem a ordem econômica, né, que é a justiça social, a dignidade da pessoa humana e a busca do pleno emprego. Bom, pessoal, nós não vamos avançar mais do que isso, tá, para a matéria de Direito Constitucional 2. Os outros preceitos que estão inseridos também aqui na ordem econômica, como eu tinha explicado para vocês, eles orientam uma disciplina inteira, né, do curso de Direito, que é uma optativa, que é o Direito Econômico. Então, no âmbito do nosso programa de curso, né, a parte principiológica que rege a ordem econômica é o que interessava para nós, né, e que vem para fechar esse conteúdo de vocês. Lembrando, né, que os slides estão colocados para vocês lá no SEI. Vocês vão se preocupar no estudo, né, desse material até o slide 3, tá certo? Tem mais alguns aí que vocês podem ler por curiosidade e se aprofundar, ou levar para debate em sala de aula, né? Estamos abertos aí para esses debates. Muito embora, né, com pouco tempo, já que encerraremos aí as nossas atividades no dia 19 de junho, né? Hoje estamos em 31 de maio, estamos correndo, mas nunca há pouco tempo para que a gente possa debater, né, questões de interesse de vocês, né? E podemos trazer aí atualidades que estão permeando essas questões todas, tá? Então vocês fiquem à vontade para qualquer comentário, qualquer dúvida que vocês tiverem a esse respeito, tá bom? Teremos outras aulas em vídeo, ok? Provavelmente inerência à ordem social. Então eu volto com vocês, né, para uma próxima oportunidade. Agradeço a paciência em ouvir minha aula e espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês, né, pelo menos para ter um ponto de partida aí nas discussões para quem tiver afinidade, inclusive com essa área, né, do direito econômico. Tá bom, gente? Um abraço aí, até mais.